Que bom que você chegou. Fico muito feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres. E se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Hoje vamos falar sobre algo que toca a vida de cada um de nós, todos os dias. Vamos conversar sobre o erro e o ego. E antes que você pense que isso é apenas mais um conceito teórico, deixe eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se pegou repetindo o mesmo erro? Quantas vezes já se sentiu preso em um padrão de comportamento que, mesmo sabendo que não te faz bem, você simplesmente não consegue abandonar? Quantas vezes a voz da crítica dentro de você foi tão forte que pareceu impossível enxergar uma saída? Você não está sozinho nisso. Todos nós carregamos essa experiência. E o que um curso em milagres nos revela é algo profundo. Existe uma razão pela qual nos sentimos presos dessa forma, e existe também uma saída. Mas precisamos compreender algo sobre a natureza do erro e sobre esse sistema de pensamento do ego. Estamos no capítulo 3, a percepção inocente. E dentro desse capítulo, o erro e o ego. Aqui o curso nos mostra, com clareza, como funciona o mecanismo que nos mantém presos ao sofrimento. É aqui que descobrimos que o que chamamos de erro não é o que pensávamos, e que o ego tem uma agenda específica quando se trata dos nossos erros. Pense por um momento. Quando você comete um erro, o que acontece dentro de você? Para a maioria de nós, imediatamente surge a culpa, a vergonha, a sensação de que falhamos de uma forma irreparável. E então vem o medo. Medo de sermos julgados, medo de não sermos bons o suficiente, medo de sermos rejeitados. E esse medo nos paralisa, nos mantém pequenos, nos faz acreditar que somos indignos de amor, de paz e de felicidade. Mas o que um curso em milagres está prestes a nos mostrar é verdadeiramente incrível. O erro, na sua essência mais profunda, não é real da forma como acreditamos. O erro é simplesmente uma percepção equivocada, uma distorção na forma como vemos a realidade. E como toda a percepção equivocada pode ser corrigida. Não estamos falando de negar a responsabilidade ou de fingir que as nossas ações não têm consequências no mundo da forma. Estamos falando de algo muito mais profundo. Estamos falando de entender a natureza espiritual do erro e de perceber que o ego criou todo um sistema para nos manter acreditando que o erro é permanente, grave e imperdoável. Por que o ego faria isso? Porque o ego precisa da culpa para sobreviver. O ego, esse sistema de pensamento baseado na separação, alimenta-se do medo e da culpa. Quanto mais você acredita que os seus erros definem quem você é, mais forte o ego se torna. Quanto mais você projeta essa culpa nos outros, julgando e condenando, mais você reforça a ilusão da separação. E é exatamente isso o que o ego quer. Que você se sinta separado, isolado, sozinho. Mas hoje você vai descobrir que existe uma outra forma de ver. Uma forma que não nega o erro, mas que o compreende sob uma luz completamente diferente. Uma forma que traz correção ao invés de condenação, amor ao invés de medo, união ao invés de separação. Vamos explorar juntos como o ego usa o erro para se fortalecer. E como o Espírito Santo, essa voz por amor dentro de cada um de nós, oferece uma alternativa completamente diferente. Então respire fundo, abra o seu coração para essa possibilidade de cura e vamos começar essa jornada de compreensão. Porque entender o erro e o ego não é apenas teoria, é o caminho para a sua libertação. A natureza do erro, vamos começar pelo princípio. O que é realmente um erro? Parece uma pergunta simples, mas a resposta que um curso em milagres oferece vai virar de cabeça para baixo tudo o que você aprendeu sobre isso. Desde pequenos, fomos ensinados a ver o erro como algo terrível,
algo que merece punição, algo que nos marca e nos diminui. A sociedade, a religião, a educação, todos nos condicionaram a acreditar que quando erramos, há algo fundamentalmente errado conosco. E quanto mais grave o erro, mais profunda a mancha na nossa alma. Essa é a visão do mundo, mas não é a visão do curso. Um curso em milagres faz uma distinção transformadora. Erro não é pecado. Deixe isso penetrar por um momento. Erro não é pecado. O pecado, na visão tradicional, é uma ofensa contra Deus, algo que cria uma separação permanente, algo que exige punição, expiação, sofrimento. O pecado carrega a ideia de que você fez algo tão terrível, que mudou a sua essência, que corrompeu a sua natureza e que te tornou indigno do amor de Deus. Mas o curso nos diz algo totalmente diferente. O erro é simplesmente uma percepção equivocada. É como olhar para uma miragem no deserto e acreditar que existe água ali. Você não cometeu um pecado ao ver a miragem, você simplesmente interpretou mal o que estava vendo. E quando alguém te mostra que aquilo é apenas um efeito da luz e do calor, a miragem desaparece. Você não precisa ser punido por ter visto a miragem. Você precisa apenas de correção na sua percepção. Pense nisso aplicado à sua vida. Quantas vezes você agiu com base em medo, quando poderia ter agido com base em amor? Quantas vezes escolheu o ataque ao invés do perdão? Quantas vezes se fechou quando poderia ter se aberto? Esses são erros, escolhas equivocadas baseadas em uma percepção distorcida da realidade. Mas eles não mudaram quem você realmente é. Eles não tocam a sua essência divina. Eles não te separam de Deus. E aqui está o mais interessante. Se o erro é apenas uma percepção equivocada, então o erro pode ser corrigido. Pense na diferença que isso faz. Se você cometeu um pecado, na visão tradicional, você precisa sofrer, se arrepender, pagar por isso, carregar a culpa talvez para sempre. Mas se você cometeu um erro, você precisa apenas de correção. Você precisa apenas ver as coisas de forma diferente. Você precisa apenas escolher novamente. O erro não tem consequências porque o erro não é real no nível da verdade espiritual. No mundo da forma, claro, as nossas ações têm efeitos. Se você machuca alguém com palavras, essa pessoa sente dor. Se você faz escolhas destrutivas, há consequências. O curso não nega isso. Mas no nível mais profundo, no nível da verdade espiritual, o erro não tem poder de mudar o que você é. Você continua sendo, eternamente, um filho perfeito de Deus, criado em amor e permanecendo em amor. Essa compreensão muda tudo. Quando você entende que o erro é corrigível, não permanente, você se liberta da prisão da culpa. E é exatamente essa prisão que o ego não quer que você abandone. Mas por quê? É isso que vamos descobrir agora mesmo. Como o ego se alimenta do erro agora que você entendeu a natureza do erro? Vamos mergulhar em algo ainda mais profundo e revelador. Como o ego usa o erro para manter você preso. Porque o ego tem uma agenda, e essa agenda depende completamente de que você nunca descubra o que acabamos de ver. Primeiro, vamos entender o que é o ego. O ego é aquele sistema de pensamento em você que acredita na separação. É a voz que diz que você está sozinho, que precisa se defender, que o mundo é perigoso, que você precisa competir para sobreviver, que você é um corpo separado de todos os outros corpos. O ego nasceu da ideia da separação de Deus, e a sua única função é manter essa separação viva. E para fazer isso, o ego precisa de combustível. Esse combustível é a culpa e o medo. Aqui está o truque do ego. Ele pega um erro simples, uma percepção equivocada que poderia ser facilmente corrigida e transforma isso em pecado. Ele pega aquilo que não tem realidade permanente e faz você acreditar que é grave, irreparável, definitivo. Por quê? Porque quando você acredita que pecou, quando acredita que há algo fundamentalmente errado com você, você se sente culpado. E a culpa é exatamente o que o ego precisa para sobreviver. Veja como funciona esse mecanismo diabólico. Você comete um erro, algo simples, humano,
corrigível. Mas imediatamente o ego entra em ação e começa a narrar uma história. Olha o que você fez. Como você pôde? Você é uma pessoa horrível. Isso prova que você é falho, indigno, imperfeito. E então a culpa se instala no seu coração. Você começa a acreditar que esse erro define quem você é, mas a culpa é insuportável. Ninguém consegue viver com culpa por muito tempo. Então, o que o ego faz? Ele oferece uma falsa solução, a projeção. Não é culpa sua, sussurra o ego, é culpa deles. Olha o que eles fizeram com você. Olha como eles estão errados. E de repente, você está projetando a sua culpa nos outros, julgando, condenando e atacando. Você transfere a culpa que sentia por si mesmo para as pessoas ao seu redor. E aqui está a armadilha perfeita. Quanto mais você julga os outros, mais você reforça a crença de que o erro é real, grave e merece punição. Quanto mais você condena os outros pelos erros deles, mais você confirma internamente que seus próprios erros também são imperdoáveis. Você criou um círculo vicioso. Culpa gera medo, medo gera ataque, ataque gera mais culpa. E esse círculo mantém você preso na ilusão da separação. O ego precisa que você acredite na realidade do erro porque, se você descobrir que o erro é apenas uma ilusão que pode ser corrigida, o próprio ego começa a se dissolver. Se não há pecado real, não há culpa real. Se não há culpa real, não há necessidade de medo. E se não há medo, não há necessidade de defesa, de ataque ou de separação. O sistema inteiro do ego começa a desmoronar. Por isso, o ego luta com tanta ferocidade para manter você acreditando nos seus erros e nos erros dos outros. Por isso ele transforma pequenos deslizes em tragédias. Por isso ele te faz ruminar sobre o passado, revivendo aquele momento repetidamente na sua mente. Por isso ele te faz temer o futuro, projetando que você vai errar de novo, que é inevitável, que você é só isso, uma coleção de erros. Mas você não é uma coleção de erros. Você é um ser de luz que simplesmente escolheu equivocadamente. E a cada momento uma nova escolha está disponível. Mas para fazer essa nova escolha, você precisa de ajuda. Você precisa de uma forma diferente de ver. Você precisa do Espírito Santo. E é sobre isso que vamos falar agora, o caminho da correção. Agora chegamos ao ponto mais importante de tudo o que estamos explorando hoje. Você entendeu a natureza do erro? Viu como o ego usa o erro para te manter preso? E agora a pergunta que fica é: como sair disso? Como quebrar esse ciclo de culpa, medo e separação? Como encontrar a verdadeira liberdade? A resposta de um curso em milagres é tão simples quanto profunda: através da correção. E essa correção não vem do ego, não vem do esforço pessoal baseado em culpa, não vem de você tentando se punir até se tornar perfeito. A correção vem do Espírito Santo, a voz do amor que habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é a ponte entre o mundo da ilusão e a verdade de Deus. Enquanto o ego vê pecado e condena, o Espírito Santo vê apenas erros que pedem correção. Enquanto o ego grita: "Olha o que você fez! Você está perdido", o Espírito Santo gentilmente diz: "Você apenas esqueceu quem é. Deixe-me te lembrar." A função do Espírito Santo é traduzir as nossas percepções equivocadas de volta para a verdade, desfazer os nossos erros e nos guiar do medo ao amor. E o dispositivo que o Espírito Santo usa para essa correção é algo que o curso chama de percepção inocente. A percepção inocente é a capacidade de olhar para um erro, seja seu ou de outra pessoa, sem julgamento. É ver o erro pelo que realmente é, um pedido de amor disfarçado, um grito de medo procurando correção, uma escolha equivocada que pode ser desfeita. Imagine como seria diferente a sua vida se você pudesse olhar para os seus próprios erros dessa forma. Ao invés de afundar na culpa e na autocrítica, você simplesmente reconheceria: eu escolhi o medo ao invés do amor. Mas agora posso escolher novamente. Sem drama, sem punição, sem carregar o peso por dias, meses ou anos.
Apenas reconhecimento, correção e uma nova escolha. E mais interessante ainda, imagine como seria se você pudesse olhar para os erros dos outros dessa forma. Quando alguém te magoa, ao invés de atacar de volta ou nutrir ressentimento, você consegue ver além do comportamento e reconhecer o medo, a dor, o grito de amor daquela pessoa. Isso não significa aceitar comportamentos destrutivos ou permitir que te machuquem repetidamente. Significa que você não carrega mais veneno no coração. Você vê com clareza, age com sabedoria, mas permanece em paz. Isso é o perdão. Não o perdão falso, onde você diz tudo bem, quando na verdade está sangrando por dentro. Não o perdão arrogante, onde você se coloca acima da outra pessoa. Mas o perdão verdadeiro, onde você reconhece que tanto você quanto a outra pessoa são filhos de Deus que simplesmente esqueceram a sua verdadeira natureza. O perdão é a ferramenta que o Espírito Santo nos dá para corrigir a nossa percepção. E aqui está a mágica. Quando você perdoa, você não está apenas libertando a outra pessoa. Você está libertando a si mesmo. Cada ato de perdão é uma declaração de que você escolhe ver com os olhos do Espírito Santo, ao invés dos olhos do ego. Cada ato de perdão dissolve um pouco mais a culpa que você carregava. Cada ato de perdão te aproxima da lembrança de quem você realmente é. O caminho da correção é, portanto, uma mudança de percepção, do medo ao amor. É parar de ver através das lentes distorcidas do ego e começar a ver através da visão clara do Espírito Santo. E essa mudança não acontece de uma vez só. Ela acontece momento a momento, escolha a escolha, perdão a perdão. Você não precisa ser perfeito nisso. Você vai errar, vai esquecer, vai cair de novo na armadilha do ego. Mas cada vez que você se lembra, cada vez que você escolhe novamente, cada vez que você pede ao Espírito Santo para te mostrar uma forma diferente de ver, você está praticando a correção. E com o tempo, essa prática transforma a sua vida inteira. Então, vamos recapitular essa jornada que fizemos hoje. Descobrimos que o erro não é pecado, é simplesmente uma percepção equivocada que pode ser corrigida. Vimos como o ego transforma erros simples em culpa profunda, usando esse mecanismo para nos manter presos no ciclo de medo e separação. E, finalmente, encontramos o caminho de saída, a correção através do Espírito Santo, usando a percepção inocente e o perdão como dispositivos de libertação. A mensagem central que um curso em milagres nos traz hoje é poderosa. Os seus erros não definem você. Eles são chamados para correção, não para condenação. Cada erro é uma oportunidade de escolher novamente, de ver de forma diferente, de retornar ao amor. Você não está preso ao seu passado. Você não está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. A cada momento, uma nova escolha está disponível. A cada momento, o Espírito Santo está esperando para te mostrar o caminho de volta para casa. E eu te convido a praticar isso agora mesmo. Olhe para algum erro que você tem carregado, alguma culpa que pesa no seu coração, algum ressentimento que você nutre por alguém que te magoou. E simplesmente observe sem julgamento. Reconheça que foi apenas uma escolha pelo medo quando você poderia ter escolhido o amor. E então, gentilmente, escolha ver de forma diferente. Escolha a correção. Escolha o perdão. Escolha a paz. Esse é o trabalho que um curso em milagres nos convida a fazer, como prática diária de cura e transformação. E você não está sozinho. O Espírito Santo caminha com você a cada passo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se essas palavras ressoaram com algo dentro de você, eu peço que você me deixe um like. Isso me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para mais pessoas que, como você, estão buscando um caminho de paz interior, de despertar. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora. Todos os dias eu trago novos vídeos explorando os ensinamentos profundos de um curso em milagres, e eu adoraria ter você caminhando conosco nessa jornada de estudo e transformação.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, as palavras certas no momento certo podem mudar completamente a perspectiva de uma pessoa. Você pode ser o instrumento que leva essa luz para alguém que está preso na escuridão da culpa e do medo. E, por favor, deixe-me um comentário. Me conta, que insight você teve? Eu leio todos os comentários e adoro saber como esses ensinamentos estão tocando a sua vida. E sua participação também ajuda outras pessoas que vêm aqui buscar compreensão e inspiração. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por abrir o seu coração para esses ensinamentos. Obrigada por escolher o caminho do despertar. Nos vemos amanhã com mais um curso em milagres. Que a paz esteja com você, sempre.